anos. Recentemente percebi que o ciúme é o sentimento mais horrível do mundo. Ele nos cega e nos estimula a fazer coisas completamente inaceitáveis. Hoje quero contar minha história sincera sobre como fui cega. Meus pais são obstetras bem-sucedidos e amam o que fazem. Apesar de adorarem crianças, eu era filha única. E, para dizer a verdade, era perfeitamente feliz com isso. Eu recebia todo o amor, carinho e atenção, mas acabou que minha tranquilidade não duraria para sempre. Um dia, os dois me chamaram misteriosamente para a cozinha e disseram que tinham uma surpresa incrível para mim. Claro, fiquei muito empolgada. Mal sabia eu que essa surpresa mudaria nossas vidas para sempre. Meus pais disseram que iam adotar uma criança, um garoto especial. Era como se eu tivesse levado uma facada nas costas. Por quê? Eu não era o suficiente? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Acontece que havia um bebê recém-nascido abandonado na maternidade onde minha mãe e meu pai trabalhavam. Sua mãe o deixou porque ele nasceu com síndrome de Down. E é claro que meus valentes pais não podiam simplesmente ignorar isso. Eles me prometeram que nada iria mudar, que me amariam tanto quanto antes e ainda mais. Todos iríamos formar uma ótima família amorosa e coisas assim. Aquilo me acalmou por um tempo, mas eu tinha apenas 7 anos na época, então não sabia bem o que significava síndrome de Down e por que essas crianças eram chamadas de especiais. Houve uma grande festa no dia em que meus pais trouxeram o Ethan para casa. Todos os nossos parentes e amigos íntimos vieram conhecer o mais novo membro da nossa família. Todo mundo olhava para o rosto dele e se derretia. Lembro de quando vi seu rosto pela primeira vez. Era fofo, mas estranho e muito diferente de qualquer outro rosto que eu já tinha visto. Ele era como um alienígena para mim. Primeiro, aquela pequena coisa não parecia ser um problema, mas o tempo passou. Quando Ethan fez 4 anos, eu já tinha percebido o que meus pais queriam dizer com especial. Ele parecia cada vez mais estranho. Ainda não conseguia andar e nem falar direito, e nem fazer as coisas mais simples que qualquer criança da idade dele já era capaz de fazer facilmente. Então, ele tinha que ser observado a cada minuto. Caso contrário, cairia ou se machucaria ou deixaria cair alguma coisa. Além disso, o Ethan também tinha muitos problemas de saúde, então meus pais tinham que levá-lo à clínica com bastante frequência. Eles o tratavam como um anjo e ficaram muito felizes quando ele conseguiu calçar o sapato sozinho ou colocar a colher de aveia na boca sem deixá-la cair na camisa. E é claro que eu, recebendo vários prêmios de primeiro lugar em todos os concursos possíveis, não era nada comparado às realizações do Ethan. Meus pais não apenas não tinham mais tempo para mim, mas também me faziam tomar conta dele e cuidar todos os seus movimentos. Era muito cansativo, mas nunca reclamei. Minha mãe e meu pai sempre acreditaram que esse era o desafio mais importante para a nossa família. Não consigo imaginar como ficariam desapontados se soubessem que eu tinha outro ponto de vista. Então, guardei todos os meus sentimentos para mim, mas é claro, um dia tudo saiu. Eu fiz 15 anos e senti que não aguentava mais. Meu irmão de 7 anos era um incômodo todos os dias da minha vida. Como ele havia crescido, ficou difícil acompanhá-lo. Eu o encontrava nos quintais dos nossos vizinhos comendo milho ou sentado no chão frio e olhando a macieira por horas. E não havia força no mundo que pudesse fazê-lo se mexer. Onde quer que fôssemos, todo mundo ao redor nos olhava e apontava o dedo. Certa vez, todos fomos a uma festa de amigos e havia um cara muito bonito lá. Eu acho que gostei dele à primeira vista. E então, nossos olhos se encontraram e ele veio direto na minha direção. Me perguntou qual era meu nome. Ele tinha o sorriso mais encantador do mundo. Meu coração estava batendo tão rápido. Eu estava prestes a responder, quando de repente me encontrei deitada no chão em uma posição muito embaraçosa. E meu irmão Ethan estava sentado em cima de mim, gritando alguma bobagem completa. Quando me levantei, vi que o cara com quem eu estava conversando estava agora de lado e rindo sem parar com outras garotas. Você não pode imaginar o quão furiosa fiquei. Eu odiava o Ethan. Parecia que não poderia ficar pior, mas ficou. O Ethan já era grande o suficiente para ir para a escola e teria que passar a maior parte do tempo lá. Então eu estava realmente ansiosa pelo momento que isso iria começar. Eu esperava que fosse minha libertação. Bom, eu estava enganada. Meus pais queriam que o Ethan não se sentisse diferente e se comunicasse com as demais crianças.
Então fizeram o possível para convencer os professores a deixá-lo frequentar a minha escola e conseguiram. Infelizmente para mim, o ensino fundamental e o ensino médio eram no mesmo prédio, então eu teria que levar meu irmão para a escola e depois para casa todos os dias. Todos os meus amigos agora saberiam sobre meu irmão especial e essa era a última coisa que eu queria. Era literalmente um desastre completo. Tive sorte de não precisar estar perto dele no primeiro dia de aula, porque minha mãe e meu pai o levaram. Mas quando chegou a hora de ir para casa, eu simplesmente não conseguia ir para a classe dele. Todos os meus amigos estavam sentados no pátio da escola, então eles me veriam com ele. Quando finalmente fui buscá-lo, não o encontrei na sala de aula. Ouvi um barulho estranho no corredor e quando cheguei, vi o Ethan deitado no chão e seus colegas de classe em pé ao redor dele e rindo. O Ethan estava chorando, mas quando me viu, me chamou e me pediu para ajudá-lo. Mas eu só fiquei lá olhando, não fiz nada. Quando as crianças finalmente me viram, fugiram. Eu nem ajudei o Ethan a se levantar. Ele estava surpreendentemente calmo no caminho de volta para casa. E acredite ou não, eu não sentia pena dele. A única coisa em que eu estava pensando era se ele contaria aos meus pais o que havia acontecido ou não. E contou. Minha mãe e meu pai ficaram muito bravos comigo. Eles não podiam acreditar que a filha deles havia se rebaixado a tal nível. Agora eu tinha caído do pedestal deles. Tudo isso fez com que eu odiasse ainda mais meu irmão. Ele retirou de mim os meus pais, a minha reputação e toda a minha vida. Pouco tempo depois, a história finalmente foi deixada para lá, mas teve uma nova. Minha avó, a mãe do meu pai, ficou muito doente. Ela morava em outra cidade, então meus pais tiveram que ir lá para ver como ela estava. Não demoraria mais de 2 dias, então me deixaram no comando da casa e, é claro, do meu amado irmão. Eu os convenci de que tudo ficaria bem e que eu seria uma irmã e guardiã perfeita. Mas, assim que saíram, liguei para todos os meus amigos e organizei uma festa. Tudo estava perfeito. Estávamos nos divertindo muito. Ninguém prestou muita atenção ao Ethan. Ele estava calmo e até um pouco assustado, porque a mamãe e o papai não estavam por perto. Assim, não nos incomodou muito. Meus amigos trouxeram lanches diferentes, então ele estava ocupado provando tudo. Pensei que pela primeira vez na minha vida me senti feliz, quando de repente vi o Ethan sentado no chão e respirando pesadamente. Todos corremos até ele. Seu rosto estava vermelho e os lábios inchados. Havia um pedaço de bolo de chocolate no chão, perto dele. Bolo de chocolate com nozes. Como eu me esqueci daquilo? Meu irmão era terrivelmente alérgico a nozes. Ele poderia ter sufocado a qualquer momento. Tivemos que levá-lo ao hospital o mais rápido possível. Lembro vagamente de como chegamos ao hospital e de como o médico ligou para os meus pais no telefone e do olhar crítico dos meus amigos. Felizmente, o Ethan sobreviveu. Eu estava apenas sentada na porta do quarto do hospital, esperando a ira dos meus pais. Quando chegaram, o Ethan estava acordado. Eles perguntaram a ele como tudo tinha acontecido. Meu coração afundou. E então ele disse de repente: "Encontrei nozes no armário e comi. Me desculpem." Eu fiquei sem palavras. Aquele menino estava absolutamente ciente do que realmente havia acontecido. Ele também estava ciente de como o tratei, mas ele não me dedurou. Ele era apenas uma alma pura e inocente. Então o que isso faz de mim? Comecei a chorar e contei aos meus pais toda a verdade imediatamente. Também gritei todas as minhas razões e pensamentos que se acumularam ao longo de todos aqueles anos. Me senti nojenta e inútil. É claro que meus pais ficaram chocados, mas eu não recebi a resposta que esperava. Meu pai me deu um abraço caloroso e me perguntou se eu queria passear com ele. Primeiro ele ficou calado, mas depois disse: "Entendo como você se sente, Zoe. Se você ao menos soubesse." Os olhos do meu pai estavam vermelhos. Ele estava prestes a chorar, o que era realmente incomum para ele e assustador para mim. E então me contou uma história. Ele me disse que minha mãe e ele cometeram o maior erro de suas vidas. Eu não era o bebê primogênito da família. Eles começaram a namorar quando estavam no ensino médio e minha mãe ficou grávida. Ambos tinham apenas 17 anos e estavam morrendo de medo. Minha mãe deu à luz um bebê, mas ele era especial. A filha deles tinha síndrome de Down. Meu pai disse que eles não estavam prontos para aquilo.
Os pais deles também eram contra a criança e os convenceram a não arruinarem suas vidas. Então, minha mãe e meu pai desistiram da própria filha. Logo depois, eles viram a besteira que tinham feito e tentaram recuperá-la, mas era tarde demais. Minha irmã morreu por razões pouco claras. Meus pais nunca foram capazes de se perdoar e nem de superar a tragédia. Foi naquele momento que decidiram se tornar obstetras e reparar o que haviam feito. E foi por isso que adotaram o Ethan. Eu estava ouvindo tudo, segurando a minha respiração. Essa história absolutamente mudou minha consciência. Todo mundo tem seus esqueletos no armário, eu acho. Até meus pais, aparentemente impecáveis e talentosos. Ninguém é perfeito e todo mundo comete erros. É tudo sobre se você percebe esses erros e tenta se tornar melhor ou não. Não estou dizendo que nossa vida se tornou mais fácil. Ainda é difícil para mim lidar com o Ethan. Eu não sou uma santa, mas meio que aceito tudo agora e me sinto feliz. Tenho mais simpatia e amor por meu irmão e mais compreensão em relação a minha mãe e meu pai do que jamais tive. Conte-me sobre os erros mais horríveis que você cometeu em sua vida. Como lidou com eles? Minha história foi muito sincera e honesta, então espero que você não me julgue muito. De qualquer forma, eu ficaria feliz em ler seus comentários e histórias. Sinta-se livre para compartilhar.